Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Bem-vindos ao MR Podcast. Estou super feliz que hoje estamos começando esse projeto. Teremos o nosso primeiro episódio com muita alegria com a nossa convidada Manu Mancuso, que está aqui para a gente fazer essa estreia maravilhosa. E a gente está aqui também realizando um sonho, mas o objetivo principal desse podcast é inspirar você que está aí desse lado, é motivar e mostrar quanta coisa legal dá para você fazer para você impulsionar o seu negócio e você não desistir. Então, conta com a gente hoje, porque serão 30 minutos de muita inspiração e motivação. Mas vamos começar direto ao ponto. Manu, seja bem-vinda, a primeirona! Obrigada, Mara. É um prazer estar aqui hoje compartilhando essa trajetória com tantas pessoas incríveis que a gente pode compartilhar e inspirar também com a nossa história. Porque, como você diz, né, desde o início, que o caminho se faz ao caminhar. Então, muito orgulho de estar aqui fazendo parte desse primeiro episódio do podcast e compartilhar minhas estratégias com essa mulherada, com muitos homens empreendedores. Que legal. Bom, para a gente começar, eu quero que você conte um pouquinho de quem é a Manu Mancuso, um pouquinho da sua história, para quem está ali do outro lado poder te conhecer melhor. Bom, eu sou a Manu Mancuso, sou consultora de imagem e estilo e eu tenho uma trajetória bem grande com muitos processos. E quando eu falo que essa frase, né, do caminho se faz ao caminhar, faz muito sentido para mim, é que tudo que eu fiz e toda a minha história é o que fez eu chegar onde eu cheguei. Então, vou compartilhar rapidamente com vocês aqui. Eu fui professora por 10 anos, fui também orientadora educacional. E em 2018, eu montei a minha primeira loja de moda feminina. Foi quando eu me introduzi nesse setor de moda. E na época eu comecei nesse nicho justamente para ter uma renda extra, né? Foi a motivação ali, sem firula, sem muito blá blá blá, viu, Má? E na época, então, eu fazia em paralelo com as aulas, né, de matemática, enfim. E aquilo foi conquistando e foi se tornando uma paixão para mim. Então, ao longo desse tempo, eu fui buscando me especializar, fui buscando me profissionalizar também, para eu conseguir levar um atendimento mais personalizado. E a consultoria de imagem surgiu e eu encontrei o meu propósito dentro da consultoria de imagem e eu não sabia que aquele era o meu propósito. Então, depois a gente vai contar um pouquinho mais aí ao longo do episódio. Que legal. Então você teve aí uma trajetória, né? Como você disse, o caminho se faz ao caminhar. Iniciou por um caminho e acabou descobrindo um outro que hoje te faz ainda mais feliz, né? Com certeza. Mas me conta uma coisa, o que foi a virada de chave que fez você iniciar o seu próprio negócio? Teve sim a questão da renda extra, né? Como você citou, mas por que moda? Por que beleza? Me conta. Vou contar para vocês. Na época, eu tinha uma página no Instagram que era um blog que eu compartilhava a minha obra, inclusive do meu apartamento, da minha construção. E aí eu pensei, eu gosto muito de decoração, né, também, é um hobby meu, estudar, pesquisar. E aí, na época, eu comecei a pensar num outro negócio e eu tinha já essa página, e tinha uns 2.000 seguidores, esse blog, né, que depois ele foi deletado. E na época eu pensei, vou vender, vou compartilhar coisas lá de decoração, porque fazia parte. E eu tenho uma grande amiga que atua no setor de moda feminina e falou: Não, Manu, faz muito sentido para você, começa a investir. E aí eu fui, na época eu vendi, eu dava muita aula particular, então para vocês saberem que nada é fácil, né? E a gente olha lá uma história e não entende tudo que passou por trás para a pessoa chegar lá onde ela está hoje. Então na época eu dei muita aula particular e foi com esse dinheiro que eu juntei ali, que eu consegui fazer esse investimento na minha primeira compra de moda feminina. Mas também dentro disso, gente, tem uma história de empreendedorismo na família. Os meus pais são comerciantes, então eu desde pequena trabalhei, né? Fiquei dentro do mercado. Meu pai e minha mãe têm um supermercado em Ribeirão Preto. Então, inclusive, eu do supermercado. E então foi lá que iniciou esse processo. E eu acho que para mim sempre foi muito natural o empreendedorismo, sobre falar sobre lucro, falar sobre custo. Para mim isso foi uma coisa muito
fluida, sabe? Assim, sempre veio, assim, eu sempre ouvi essas palavras desde criança. Que legal. E aí a gente pensando, né? Você começou dessa trajetória do comércio e eu não sei se você consegue identificar exatamente, mas também qual que foi a virada de chave para você descobrir que a consultoria, ela era algo que te encantava mais que a venda, porque hoje você também tem sua marca própria, né? Sim, Você também tem essa venda, mas eu te vejo hoje, na minha visão, muito mais consultora do que lojista, né? Do que dona de marca. Como que foi isso para você? Me conta. Para o pessoal também, que tem muita gente às vezes que quer mudar de dar o caminho, próximo dar o passo. próximo passo, né? Com certeza, Mar. Eu falo que tudo que a gente vive é como se fosse uma construção. O empreendedorismo, ele é um movimento. Ele é como se fosse vamos falar de um órgão vivo, um organismo vivo, né? Então a gente vai, ao longo das próprias demandas ali, as coisas vão acontecendo. Então, como foi isso? Quando eu montei minha primeira loja de moda feminina, eu percebia que algumas roupas, algumas cores, algumas modelagens valorizavam mais umas mulheres do que outras. Então, aquilo foi me provocando para que eu buscasse aperfeiçoamento. Na época, eu achava que apenas design de moda era o que atenderia a minha necessidade dentro da loja. Então, quando eu busquei cursos de moda, inclusive foi entre 2019 e 2020, eu descobri a consultoria de imagem. E aí, o meu primeiro curso de consultoria foi marca pessoal. E eu vi que era um mundo muito maior do que eu imaginava. Porque no início, a minha motivação foi ajudar ali as mulheres, de fato, as minhas clientes, comprarem de forma mais assertiva. Só que eu sempre brinco, né? Hoje a gente fala, né? Hoje eu tenho conhecimento técnico para falar com palavras bonitas, mas na época eu só queria ali acertar, que minha cliente ficasse, conseguir fazer uma recomendação para ela, que ela se sentisse mais segura e mais confiante ao comprar comigo. Então, Legal. essa foi a motivação. E aí eu fui buscando e tive esse primeiro curso, depois eu fui buscando mais cursos, né, de aperfeiçoamento. E aí, eu já conto tudo? Vocês querem que eu já conte tudo? Espera, as próximas perguntas. Eu vou contar aqui para vocês como que foi esse processo. Nesse intervalo, teve pandemia, eu assumi outro cargo dentro do meu antigo trabalho, então a loja continuava no online. E aí, o que que aconteceu? É, teve o período que eu gestei, né? Que eu fiquei grávida. Então, naquela época, eu tive que fazer algumas escolhas. Então, eu dei uma pausa ali, eu continuava vendendo de maneira informal, né? Não ali pelo Instagram, o meu Instagram não movimentava, mas eu continuava com a minha cartela de clientes e eu continuava vendendo para essas pessoas. Nesse processo todo, eu tive o Benício e eu já estava estruturando a minha transição de carreira naquela época. Então, isso é muito legal, né? Comentar com quem está assistindo, inclusive deixar aqui nos comentários pra gente se você está vivendo esse processo. Porque todo mundo que passou por isso tem ali as suas dores, as suas dificuldades, né? E aí, teve esse processo todo, nisso eu ganhei o Benício. Então, foi aí que eu, de fato, eu já tinha pedido minha demissão um ano antes. E aí não aconteceu a minha demissão, eu não pude acabei não pedindo a minha demissão. E enquanto isso, eu fui me preparando mesmo, até mesmo financeiramente, para que isso acontecesse de uma maneira mais leve. E eu vou contar o resto depois nas outras perguntas, que eu tenho Legal. certeza que eu vou comentar mais um pouco da trajetória. Legal. Bom, e hoje a gente sabe que empreender não é só o sucesso, o glamour. A gente tem sim desafios, mas a gente tem muita superação, a gente tem muito desenvolvimento pessoal, desenvolvimento empresarial. Mas a gente gostaria de saber, até para as pessoas poderem se identificar e às vezes estão passando por isso, e aí você vai mostrar para elas que é possível, né, superar. Mas se você pudesse contar para a gente um desafio que você passou, ou algum momento que você falou, cara, será que vai dar? E depois você vivenciou, o que que você acredita que você poderia compartilhar com a gente? Dentro do empreendedorismo e dessa trajetória que a gente constrói ao longo do processo, tem muitas dificuldades e muitos obstáculos. A primeira coisa é você entender, eu acho que o primeiro, mas antes de falar até da dificuldade, é entender que não tem plano B. Não tem plano B. Você fez aquela escolha, você decidiu que ia fazer aquilo, então tá decidido. Então, todos os dias que eu acordo, eu penso assim, o que que eu vou fazer para alcançar o que eu desejo? Então, esse é o meu ponto ali, o que eu miro todos os dias. E aí, voltando nas dificuldades, pensando
cada vez que você vai crescendo o negócio, vão surgindo as suas dificuldades, né? Claro. É um degrauzinho ali da escada. Mas pensando lá no início, acho que a maior dificuldade é recurso financeiro. Tá bom. Porque recurso financeiro, você tem ali um orçamento, para quem às vezes não tem ali tanto dinheiro mesmo, vamos falar assim, né? Para fazer esse investimento, é você saber manter o propósito ali, manter o que você quer alcançar, né? Através do seu trabalho, do seu serviço, do seu produto, e manter esse foco mesmo quando você sabe que você tem que dar os passos, né? O medo, a insegurança, porque muitas vezes você fala, ai, será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir chegar onde eu quero? Aí você a questão também, né, Marca, a gente conversa muito sobre a questão da comparação. Sim. Então, essas são dificuldades que a gente enfrenta lá no início. Então, você olha uma pessoa que ela está vivendo o trajeto dela. E aí você quer se comparar. Mas cada pessoa tem o seu caminho, como a gente disse no início, né? Esse caminho, a gente vai construindo ele ao longo do processo. Então, se cada pessoa vive o seu caminho, então não tem como a gente querer viver uma coisa que não está ali no nosso momento. Tem que se comparar você de hoje com você de ontem, né? Exato, e entender que você está ali no seu processo. Então, eu acho que essas eram as principais dificuldades. Além disso tudo, gestão de tempo. Então, para nós mulheres, ainda as mães que precisam gerenciar tudo isso, tomar cuidado para... Hoje em dia, principalmente na internet, é um bombardeio de informação. Então, o tempo todo você vê um post, vê outra coisa. E às vezes você se sente até culpado, né? Ai, mas será que eu estou sendo ausente? Mas você tem que ter ali na sua mente que se esse é o seu plano A, e se você quer atingir aquele objetivo, que vão ter os ônus e os bônus ali nesse processo, sabe? E faz parte do processo, né? Eu acho que hoje você trouxe aqui, né, 3 já desafios que eu acredito que muitas pessoas vão se identificar, que é a questão do financeiro, né? Os recursos financeiros que, a não ser que você tenha um recurso ilimitado, isso acaba te impulsionando, né? Porque o dinheiro hoje, como forma de investimento, ele tem um retorno, então isso com certeza é um ponto desafiador para a gente entender onde a gente vai colocar o nosso recurso e investir para ter esse retorno. O segundo ponto que você colocou, além do recurso financeiro, foi a questão do dinheiro, gestão de tempo e o... Dinheiro, gestão de tempo e entender que é um processo e não ficar se não comparando se com as comparar. pessoas. Cara, isso de não descomparar é muito legal, porque realmente essa questão de você olhar para o outro e ter essa comparação é muito, literalmente, maléfico para nós, né? E isso acaba fazendo com que a gente não evolua e a gente se veja como inferior. E aí isso mexe com a nossa autoestima e a gente achando que a gente não é boa o suficiente, ou que não é capaz, ou não acreditando na gente, a gente não consegue alcançar os nossos resultados. Então, é um ponto aí, se você entende isso, que sim, você vai ter que conciliar, e a gestão de tempo é uma organização, né? Eu falo muito isso, porque muita gente acaba se sabotando também com isso, né? Ah, eu não consigo por conta disso. Mas será que você se organizou realmente bem? Então, são coisas que a gente pode pensar aí, que serão desafios até para sempre, né? Para sempre, porque cada etapa vem Próximo, né? Exato. Bem legal. Bom, então a gente falou agora dos desafios, mas agora a gente quer falar também sobre estratégias de crescimento, né? Até para a pessoa que está do outro lado, às vezes ela está querendo crescer, alavancar, pivotar o negócio, que é legal. Aí, então, se você puder compartilhar hoje, qual que foi a estratégia que você utilizou para você crescer com as pessoas também? Vou compartilhar, Mar. E aí eu quero até aproveitar e continuar, né, como eu estava contando, sobre a minha trajetória. Eu acho que não tem como eu falar da estratégia sem falar desse processo de tudo que aconteceu. E quando eu vivi esse momento, né, de transição de carreira, então eu pedi a minha demissão, e foi quando eu recomecei ali nesse novo nicho, né, da consultoria de imagem, e retomei também a minha loja na época de moda feminina. E foi quando a Marina surgiu. Então não tem como eu falar de estratégia sem falar de você, sem falar, porque você foi a peça-chave ali, né? Eu vou falar aqui, né, com termos de peça-chave, mas você sabe que você foi o braço, as pernas e o corpo inteiro para eu estar aqui hoje, para eu viver tudo que eu estou vivendo. Então eu lembro da primeira ligação que você fez, eu sempre vou contar essa história e me segurar para não me emocionar, mas que você fez ali aquele momento comigo e foi onde eu entendi que era o momento de dar o passo, de entender que eu precisava de fazer essa escolha, né? E eu lembro que eu
conversei com meu marido na época e a decisão já estava tomada. Então, é sobre quando a gente toma essa decisão, quando a gente define o que vai acontecer, né? O processo vai acontecendo ali nesse caminho. E aí, falando então da estratégia, voltando então, né? Daí eu lembro que eu comecei a participar da mentoria, isso foi em 2022. Eu sou raiz, né? 2022. E naquele início, eu sabia eu não sabia muito bem, eu já tinha as formações, e eu não sabia muito bem onde ia chegar, né? Tudo aquilo. E aí, voltando então, por que eu quis voltar na minha história, respondendo a sua pergunta lá do início? Quando eu penso como eu me descobri dentro da consultoria, não tem como não contar disso e não falar depois de estratégia, é porque eu lembro da primeira cliente que eu atendi e quando eu vestia ela com as roupas dela, com a maquiagem dela, de forma que valorizasse a beleza dela e ela também tinha a estratégia de imagem dela, porque era para um objetivo profissional. E quando ela se olhou no espelho e ela se emocionou vendo aquilo, uma mulher extremamente competente, madura, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Sim. Então foi naquele momento que eu decidi o que eu queria fazer e foi naquele momento, inclusive, que aí a consultoria, vamos falar assim, tomou uma proporção muito maior dentro do meu negócio, que hoje tem tanto a parte da marca Sim. quanto da consultoria de imagem. Então foi quando a consultoria tomou conta da minha vida. Sim. E eu lembro muito dos nossos encontros de mentoria. E bem no começo, de tudo, né? Porque quando você vai dar um passo, e a Manu, ela tomou a decisão de entrar para a mentoria, e ela ia dar um passo que ela não estava vendo ali, né? Foi um passo um pouco de fé, assim, de acreditar. Sim. E todas as vezes eu falava, Manu, você leva jeito, vai dar certo, você sabe ensinar, você sabe... A Marina acreditava mais em mim. Falava, cara, vai lá dela. Será? Vai pra frente, vamos pra cima. Em todos os momentos, né, eu acho que essa importância da gente ter essa relação, que a gente tem dúvidas, a gente se questiona, e aí ter alguém lá que realmente incentiva e motiva, eu acho que isso é muito legal. E nesse ponto, né, que a gente fala, quando você enxerga realmente a transformação do seu trabalho na vida da pessoa, não tem preço, realmente não tem preço. Então, bem legal você compartilhar isso, da importância de ter estratégia, da importância de você olhar, né, realmente para aquilo que você deseja, de não desistir, de seguir. Muito legal. E eu quero continuar falando da estratégia, Má. Só para finalizar aqui, porque eu quero entregar também algumas dicas para quem está assistindo a gente. E aí, então, foi naquele momento, e as dificuldades, elas vão surgindo nesse processo mesmo, né? Então, cada momento que você faz uma escolha, esse próximo passo ali vai necessitando de novas estratégias, basicamente. Mas falando, então, sobre as estratégias que dão certo, né? Então, naquele momento, eu comecei, e aí, quando você vai dando esse passo, as demandas vão surgindo. Então, inclusive, né, o que eu enxergo hoje, né, depois de todo esse tempo, né, são praticamente 3 anos aí nessa trajetória toda, o quanto é importante ter uma pessoa que a gente confia para ajudar nesse desenvolvimento. Então, quando eu penso nesse planejamento estratégico, que eu até coloquei aqui um rascunho para não esquecer, né, eu penso assim, para eu alcançar o meu objetivo, se eu estou pensando nos próximos passos, né, cada vez que eu vou alcançando uma etapa do meu trabalho dentro da minha empresa e eu preciso dar esse próximo passo, o planejamento estratégico é o que baseia. Então, isso faz, inclusive, até um outro ponto das dificuldades, faz quebrar essa dificuldade, que é manter a constância. Então, se eu sei onde eu vou chegar, né, que é o que a gente trabalha dentro da mentoria. Então, pode entregar ouro, Má? Pode falar. Então, a gente fragmenta lá uma meta. Então, se eu tenho uma meta lá para o mês, eu fragmento ela em semanas, fragmento em dias, e a gente entende o porquê que está fazendo aquilo. E que aquela estratégia funciona para o nosso negócio, então fica muito mais leve esse processo. Sim. Então, nossa, ela trabalha muito, nossa, eles trabalham... mas tem algo que dá o suporte para que tudo aquilo aconteça. Sim. Então, hoje eu não sinto essa dificuldade mais em manter o meu foco. Por quê? Porque tá tudo pronto. Então, já tem esse planejamento, tá organizado. Então, eu só consegui alcançar isso, por quê? Porque dentro da mentoria a gente foi trabalhando ali, desenvolvendo essas habilidades. E teve um processo, né, Manu? E teve um processo também. Então, é importante a gente entender
E até uma outra sugestão aqui para quem está nos assistindo é que, às vezes, a gente fica olhando muito para o lado para o que o outro está fazendo. E, às vezes, aquele outro que ele está fazendo é a dificuldade do negócio dele. É o planejamento, é a estratégia do negócio dele. Porque não necessariamente do não seu, necessariamente do seu. Às vezes, aquela estratégia que aquela pessoa, que pode ser um par ali do seu segmento, não funciona para o teu negócio. Sim. E tá tudo bem, né? Porque, às vezes, ele, no momento dele, do negócio dele, vamos falar de rede social, no caso, né? Que a gente vive muito isso. Ele tá desenvolvendo até um conteúdo de topo de funil. Porque talvez a estratégia dele seja aumentar a base de seguidor. Sim. E aí você vai lá e fala, eu vou copiar, porque esse vídeo ficou legal. Não, mas peraí, por que você tá fazendo esse vídeo? Claro. Então, Ou até mesmo em processo de venda, né? Quando a gente fala muito. E aqui o objetivo é que vocês peguem realmente esses conceitos. Mas a gente tem uma jornada de venda, né? Do consumidor. Então você atrai a pessoa, você tem que educar a pessoa para você converter ela, para que você consiga trazer mais receita, faturamento, dinheiro para o seu negócio. E muitas vezes a jornada de vendas da Manu não vai ser a mesma jornada de vendas que a minha. E a gente precisa descobrir qual que é o nosso processo de venda melhor. Por isso essa importância da gente literalmente debruçar sobre o nosso negócio, a gente olhar a nossa estratégia, entender quem é o nosso cliente ideal, entender para quem a gente vai vender, como a gente vai vender, o que a gente vai vender. E pode parecer complexo, mas a hora que a gente entra dentro disso, tudo faz sentido e a gente faz um planejamento possível de execução, executa, faz as análises e a gente consegue ver os nossos resultados. Então, quando hoje eu olho a Manu, tendo os resultados que ela tem, eu vejo que a Manu de 2022 não desistiu e ela perseverou e ela acreditou, ela planejou, ela executou e ela analisou. Se você não tivesse feito tudo isso, hoje você estaria lá com os mesmos problemas. Muito provavelmente desistido. Ou desistido. E voltado para o que você já não queria mais, né? É isso. Cara, bem legal esse insight, bem legal. Então hoje fica aqui, né? Eu acho que com essa clareza de você precisa olhar para dentro do seu negócio mais do que você olha para o negócio do outro, né? Exato. E também, esse acreditar, ele é muito forte. E eu nunca... Uma frase, né, que eu lembro do início da mentoria, que a Má sempre fala, movimento gera movimento. E essa frase, quando a gente fala da boca para fora, ela não faz muito sentido. Não. Só que, muitas vezes, voltando de novo, eu gosto de voltar e de construir esse raciocínio com você, sabe? Se eu tenho esse plano A, se eu quero mirar nisso, se eu quero alcançar isso, eu sei que eu preciso fazer as estratégias corretas dentro do meu negócio para alcançar aquilo. Beleza, então esse ponto, check. Agora, pensa assim comigo, ó, se eu sei que eu tenho que chegar nesse ponto A e eu tenho que fazer esse movimento, então eu preciso acreditar que isso vai dar certo. E muitas vezes a gente, né, quando no início, fala, ai, mas nossa, tal loja faz um evento, ou nossa, a fulana faz isso e bomba. Mas será que no primeiro que ela fez bombou? Claro. Entendeu? Não dá pra saber, né? Não dá pra saber. E muitas vezes não. Só que ela acreditou. E às vezes você faz lá a estratégia e fala, nossa, não tive resultado. Por quê? Vamos analisar. E essa análise, né, que inclusive é o que a gente trabalha muito dentro da mentoria, é analisar esse resultado, mas às vezes você olha, beleza, não deu tanto resultado aqui. Mas quais foram as consequências positivas daquele movimento que você fez? Então, às vezes você está lá desanimado no negócio, tem duas formas de enxergar qualquer problema. Eu sempre procuro enxergar os meus problemas dessa forma. Tem um copo meio cheio e um copo meio vazio. Então, como que eu vou olhar aquele problema? Como que eu vou olhar aquele obstáculo? Então, eu procuro sempre olhar meio cheio. Então, se eu vou dar um exemplo dentro do meu negócio. Então, ano passado eu fiz um evento e aí eu sabia, que como que eu ia investir de anúncio, a forma que eu ia divulgar, eu sabia que não ia lotar, mas eu analisei aquele investimento e eu sabia o que eu queria tirar dali. Legal. Qual era o resultado que eu esperava. Então eu fiz, eu acreditei, eu executei e eu já sabia. E assim, foi o que eu tô colhendo até hoje, que eu vou contar aqui outra coisa. Eu bati meu faturamento, né, dia 10 ou dia 11 de janeiro, né? O faturamento de janeiro foi o meu recorde de vendas de todos. Em dia 10 de janeiro eu tinha batido a meta. Tem que tocar o sino. Superado. Então, eu vou comprar um sino. Toca o sino. Pronto. Mas foi por quê? Foi porque lá em outubro e novembro eu já estava plantando isso. Sim. Não foi de agora. Não foi desse mês. Só que eu não desisti. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia o que eu tinha que executar para que isso acontecesse.
E essa sacada de, tipo, literalmente, né? Parece clichê as coisas que a gente fala, mas quando você vive faz muito sentido que você planta e você colhe. Então, cara, se você plantar pouco, você vai colher pouco. Se você plantar muito, você vai colher muito. É praticamente matemático, É né? matemático. É total Tipo, matemático. então quando a gente tem essa pegada de eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor, o seu melhor vai trazer o seu melhor resultado. É isso. E assim, entender também que de nada adianta você só pensar no número se você não pensar em quem você tá, com quem você está se comunicando, as pessoas que você está atendendo, que elas não são números, são pessoas. Então, Ninguém até se uma... aprendeu isso. Ah, só pra... E cada pessoa, ela importa ali dentro do negócio, Sim. né? E às vezes a gente fala assim, ai, eu lancei a mentoria. Ah, eu vendi X vagas. Tá ok, mas esse número de pessoas, mesmo que Se pequeno, for ele é uma acreditou. pessoa. Aquela pessoa acreditou em você. Então, você Perfeito. vai dar o seu melhor, você vai entregar o seu melhor para uma pessoa. Sim. Porque uma pessoa importa. É uma Depois dessa uma vida, né? pessoa, são duas. E pode ser 4, e pode ser milhares no futuro. E Né? para quem não sabe, mas eu comecei com um cliente. O primeiro cliente que acreditou em mim fez com que hoje eu esteja com mais de 80 clientes. Então, se não tivesse o primeiro, nada disso seria possível. Então, a gente tem que realmente honrar, né, as pessoas que acreditam na gente, que caminham com a gente. E entender que são pessoas. Ah, eu não vou fazer uma live porque vai entrar 3 pessoas, vai entrar 5 pessoas. Tá, qual que é o investimento hoje para você reunir em uma sala 5 pessoas? Para você ter a atenção plena de 5 pessoas. Porque quando a pessoa entra numa live, ela tá com atenção plena Sim. no que você tá falando. Então aí você passa a enxergar com um peso diferente. E aí as coisas vão acontecendo, né? Show. Manu, agora essa daqui é bem legal. Você faria algo diferente se você pudesse recomeçar hoje? Não Nada? faria nada de diferente. Só foi fácil, hein, Zero. gente? Sabe por quê, Má? Porque é aquilo que a gente estava falando. Se a gente constrói esse caminho, se é um processo, tudo o que eu estou alcançando hoje é porque eu vivi o que eu vivi. Então, até inclusive é uma coisa que a gente estuda muito dentro da consultoria de imagem, quando a gente Sim. fala de marca pessoal, né? Fala assim, ah, é um blazer. Não é um blazer. A sua marca pessoal você constrói diariamente, na comunicação com o seu cliente, como você responde um WhatsApp, como você conversa com as pessoas, como você trata até o porteiro do seu prédio. Como você é? Quem você é? Então, essa essência, sabe? Essa conexão com as pessoas. Sim. E aí, E você deu o seu melhor você deu o nesse seu todo. melhor quando você estava lá. Isso é uma coisa até para quem está assistindo a gente que não empreende, né? Às vezes tá pensando numa transição de carreira. O que você está construindo hoje nesse processo, nesse momento? Porque às vezes a gente fala, ah, eu não gosto desse emprego. Mas, cara, às vezes você entra em contato com tanta gente bacana ali que pode te... Não é por interesse, sabe? Mas às vezes são pessoas, é o que a gente está falando. Se conectar, Você está né? se conectando com as pessoas, está conhecendo pessoas. E você faz um bom genuinamente, trabalho, exato, de forma verdadeira. Então, às vezes você está conhecendo ali uma pessoa super bacana que vai ser a sua próxima oportunidade, vai ser o seu próximo passo. Então, é muito interessante isso, porque tudo, aí eu falo, né, que eu não mudaria nada, não tenho dúvidas. Tudo que eu sou hoje é por tudo que eu estudei, é por tudo que eu passei. Foi lá de 2018 que eu passei no vestibular, que eu passei o que eu passei dentro da universidade, no curso de matemática, foi depois da minha pesquisa, com as pessoas que eu encarei, com os alunos que me deram, que eu tive a honra de alguma forma impactar com o meu conhecimento ali. Então, dos meus chefes, dos meus pares. Então, eu não mudaria nada, assim, faria tudo exatamente igual. Porque hoje eu sou a profissional que eu sou por conta da minha história, do meu passado. Então, a gente nunca pode olhar para trás e sentir essa tristeza, sabe? Legal. Só gratidão. Muito bom. Eu gosto disso. E agora, Manu, qual conselho você poderia dar para as pessoas que estão começando ou pessoas que estão assistindo a gente aqui que gostariam de expandir o seu negócio, melhorar os seus resultados, ter mais faturamento, captar mais clientes? Bom, eu acho que é você definir o que você quer, qual é o seu objetivo, pensar que é possível. Eu tô aqui, eu sou a prova que é possível, que você pode alcançar os seus resultados com um bom trabalho, com um bom produto, entregando o seu melhor e ter a humildade de buscar ajuda para aquela fase que você precisa. Sim. Que tá tudo bem a gente ter ajuda. E que às vezes a gente desacredita ali do negócio. Muitas vezes o empreendedor fica ali pensando só do lado negativo, fica, nossa, a venda tá ruim, é o governo, é um não sei o quê. E para de olhar para isso e busque formas de alavancar o seu negócio. Então, por exemplo, dentro da mentoria, a gente se desenvolve muito, né? A Marina trabalha muito essa questão até da mentalidade. Então, muitas vezes a pessoa tá travada no negócio porque ela tem uma trava ali, porque ela não acredita. E ela acha que isso
é papo de coach. É muito comum esse tipo de fala, né? E é muito triste, porque Sim. a pessoa, ela, às vezes, deixa um sonho, porque a própria mentalidade dela Deixa de trava viver ela, o que deixa ela de viver quer. o que ela quer, deixa de viver sonhos, viagens, oportunidades, melhora de qualidade de vida para a família. Então, eu acho que é se permitir e buscar ajuda. Busquem ajuda de profissionais que podem ali te apoiar, te dar suporte. E eu indico muito a Marina, que eu tô aqui para mostrar que vale muito a pena. Ai, que legal. Eu agradeço a confiança, a parceria também de sempre. E eu sempre falo, né? A gente não tem por que a gente pegar na mão de alguém que está se dispondo a te ajudar, a dar os próximos passos. E realmente fica o convite para quem está assistindo. Aqui a gente espera que vocês consigam realmente ter esse conhecimento, essa inspiração e essa motivação, mas sempre tem um próximo passo, né? A gente sempre pode querer mais. Eu adoro essas pessoas que querem mais, que elas querem literalmente fazer acontecer, ter resultado. E para mim não tem preço ter uma pessoa que eu pude auxiliar nessa jornada também e ver toda essa transformação, esse orgulho no coração. É como se você não sei nem explicar. É um filho, eu ia falar isso. É como se fosse uma alegria. Eu fico hoje mais feliz quando a Manu fala que ela bateu a meta dela do que a minha meta. Porque você poder ajudar, né? Você poder servir, né? A gente fala muito na mentoria que vender é servir o próximo. Literalmente, gente, é uma alegria sem fim, assim. Então, fica o convite para quem quiser conhecer. E, Manu, antes da gente concluir, que teve muita coisa boa aqui na nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão ouvindo a gente aqui. O que você pode falar para incentivar, para a pessoa continuar? Qual mensagem? Bom, eu tinha colocado uma frase que eu acabei falando até no início aqui, Má, tinha pensado muito nisso. A frase que mais, como posso dizer, Te marcou? que marcou e que me rege ali, né, que me ajuda ali a manter o meu foco, o caminho se faz ao caminhar. Então, é acreditar ali que você tem o seu processo, que você está vivendo o seu processo e que faz parte, sabe? Assim, tudo fica mais leve, a gente aprende a saborear. Então, você vai saboreando a dificuldade e aí você vai aprendendo com essa dificuldade e é fantástico. O empreendedorismo, ele é isso, é essa montanha-russa de emoção diária ali. E eu só acho que vocês têm que vir para dentro, do lado de dentro. Que legal. Eu quero agradecer a sua presença hoje. Obrigada por compartilhar a sua história, toda a sua jornada. É muito engrandecedor. Eu acredito muito que a vitória de um autoriza a vitória do outro. Então, a sua vitória, a sua história, ela autoriza a vitória de quem está assistindo. E para vocês que estão aqui, eu acredito muito que a mudança, ela começa dentro de você. Então, acredite em você, acredite nos seus sonhos. E deixa aqui para mim, nos comentários, qual foi a sua sacada. O que você tirou de sacada? Deixa uma mensagem para Manu também. Uma lembrancinha de uma vela aqui, ser luz é sobre iluminar. Então, para você acender, ter muitas ideias de momentos de inspiração que você merece. Depois que você entra na mentoria, você não falta ideia. Legal. Bom, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Manu. Obrigada.